Eu vou começar nesta manhã uma série de mensagens, irmãos, não sei exatamente quantas, a respeito deste assunto. Seja uma bênção em todo lugar. Onde Deus te colocar, seja uma bênção. Onde Deus te levar, seja uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2, por favor, irmãos. Gênesis 12, 1 e 2. Acharam? Amém? O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Amém. Obrigado, ó Deus, que esta palavra possa despertar em nós, Senhor, o desejo, a necessidade, a vontade, Pai, de nós sermos instrumentos de bênçãos nas Tuas mãos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. É a minha oração em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Portanto, irmãos, vamos iniciar nesta manhã esta série de mensagens com o título Seja uma bênção em todo lugar. Quando nós somos chamados por Cristo, irmãos, primeiro Ele trabalha em nós. Eu tenho os irmãos que costumam ouvir, principalmente domingo de manhã, devem estar percebendo que eu tenho falado muito a respeito deste assunto, né? Primeiro, Deus trabalha em nós. Ele tira, antigamente a gente usava uma expressão carrapicho, né? Sabe o que é carrapicho? É aquele mato, né? É um carrapicho, né? Eu acho que o sinônimo melhor, aquele negócio que gruda, né? Criança, então, entrava assim no mato para pegar pipa, para pegar rã, né? Caçar tizil, armar arapuca no meio do mato, passava, e depois a gente chegava em casa, ficava aqueles carrapichos. Quantos se lembram disso aqui, irmãos? Era horrível para tirar aqueles carrapichos, né? Então, quando a gente vem para Cristo, é mais ou menos assim, né? Como ovelhas que somos, mas antes nós éramos assim, cabritos, bodes, sei lá. Então a gente ficava cheio de carrapicho. E com a palavra a gente vai sendo limpo, a gente vai sendo trabalhado por Deus. Deus vai nos podando, né? Deus vai aparando as arestas, Deus vai trabalhando em nós, não é? E aos pouquinhos nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos sendo lapidados, e Deus vai nos preparando para sermos instrumentos de bênçãos nas suas mãos, nas mãos dele. Só que às vezes, irmãos, e esse que é o detalhe, nós ficamos tão preocupados com a nossa própria vida, mesmo depois de termos encontrado a Cristo e recebido dele a bênção maior que a salvação, nós às vezes ficamos tão preocupados com a nossa própria vida, com os nossos próprios problemas e com os nossos próprios interesses, que muitas vezes nós nem atentamos que temos uma missão, né? A igreja, por exemplo, ela não deve ser entendida como um fim, e sim como um meio. Um meio de quê? Primeiro glorificarmos a Deus, depois de sermos trabalhados por Deus para, né, a obra que Ele tem para nós. Só que ficamos às vezes tão preocupados, tão ocupados, tão voltados para os nossos próprios interesses, que muitas vezes nós não atentamos para aquilo que Deus quer fazer através de nós. E como eu tenho falado ultimamente, existem 3 verbos importantes, né, dentro dessa temática, que é vir, ficar e ir. Vir é quando a gente ouve o chamado do Senhor, né? Vinde a mim. Ficar é quando nós somos preparados por Deus, e o símbolo disso é quando os discípulos foram ordenados que ficassem em Jerusalém para receberem poder. E a partir daí devemos ir, né? Esse ir por todo mundo, pregar o Evangelho, é a missão
dada a todos nós, não ao pastor apenas, não aos ministros, mas a todo crente. E esses 3 verbos, eles precisam estar presentes, irmãos, na vida do cristão. Precisam estar, irmãos. Muitos já vieram a Cristo, mas não estão ficando em Jerusalém. Muitos vieram a Cristo, estão ficando, mas não estão indo. Achando que a igreja, o trabalho da igreja é suficiente. E não é, irmãos, é um trabalho preparatório, vamos dizer assim. Eu tenho certeza, irmãos, que todos nós vão concordar que o que nós estamos fazendo ainda é muito pouco. Eu me cobro constantemente, como pastor, né? Porque a Bíblia diz: a quem muito se dá, muito será cobrado. Então, os irmãos não imaginam o peso da responsabilidade de um líder sério, né? Que faz a obra de Deus, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas dificuldades, né? Mas que tem uma visão do reino de Deus e sabe que a missão da igreja não é ficar rica, não é ter dinheiro, não, é ser um canal de bênção na vida das pessoas. E eu sempre me cobro isso, irmãos, né? Será que eu estou passando isso? Será que a igreja está entendendo? E essa reunião que vamos ter no dia 29 é exatamente para eu expor um pouco mais para os irmãos, né, a responsabilidade de cada um, de cada obreiro, de cada crente, de cada servo do Senhor, né? E essa responsabilidade é muito grande. Alguém postou essa semana, eu não me lembro, foi alguém daqui, só que eu não me lembro quem foi, perguntando assim: você tem orado pelo seu pastor? Não vou pedir para você levantar a mão não, mas responda para você mesmo, que o pastor precisa tanto de oração quanto qualquer outra pessoa. Posso ouvir um amém dos irmãos? Obrigado. É verdade, irmãos, é verdade. Creio que era exatamente isso que Jesus estava tentando explicar àqueles homens. Vá comigo em Lucas, né? Lucas 9, por favor. Lucas 9. Lucas capítulo 9. Vejam só, irmãos, a urgência de arregaçarmos as mangas, né, das nossas vestes. Lucas capítulo 9, o versículo é o 57, diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, olha só, alguém disse, não fala o nome da pessoa, alguém, um seguidor lá, anônimo: eu vou segui-lo, Senhor, para onde quer que o Senhor for. Quer dizer, ele se apresentou, falou o famoso, não falou, mas falou ao mesmo tempo, o famoso conte comigo. Aí tá bom, aí Jesus responde assim: olha, as raposas têm as suas tocas, em algumas versões está escrito Covid, né? E as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus, ele dá logo o tom. Aquele homem que a Bíblia não fala o nome, ele se apresentou e falou que iria seguir Jesus em todo lugar. Jesus falou: tudo bem, olha, estamos precisando de trabalhadores, mas eu quero dizer uma coisa para você: não venha se você não estiver focado realmente na missão. E saiba que as vantagens que você terá, elas não são imediatas ou necessariamente materiais humanas. Elas poderão acontecer e acontecerão, porque não vai faltar nada. Mas fique sabendo que as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas é como se Jesus estivesse falando assim: olha, eu não tenho nem casa própria. Não tenho nem casa própria. Não posso levar vocês, meu discípulo, nem para tomar um café lá em casa, nem para um almoço, nem para um bate-papo, nem para uma tarde na minha casa. Porque Jesus ia para a casa de Simão, ele gostava de ir para a casa de uma família que ele amava tanto, que era Marta, Maria e Lázaro, né? Então, Jesus ia aqui, ia ali, ia colar, né? Ele podia ter a casa dos seus pais, mas depois que ele começa a missão, ele não tinha onde reclinar a cabeça. E aquele homem que apareceu tão animado, dizendo que iria seguir em qualquer lugar, ele falou: pode vir, tem espaço, tem lugar, né?
mas saiba dessas coisas. A outros Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, olha, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Jesus não estava impedindo que aquele homem fosse lá e sepultasse seu pai, não, porque era a responsabilidade, né, do homem, principalmente do filho mais velho, assumir a dianteira em caso de falecimento, assumiria a responsabilidade da família, como no Velho Testamento, né, a família dos hebreus, o filho mais velho, ele receberia o direito de primogenitura, que era a autoridade delegada pelo pai, e também a herança em dobro. O que Jesus estava dizendo aqui, não é impedindo aquele homem de, sepultar o seu pai, quando seu pai falecesse, mas é mostrando a urgência do reino e da obra de Deus. Aí outra pessoa lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. O que Jesus respondeu? Leiam comigo, irmãos. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então Jesus não estava impedindo dele se despedir da sua família, nem do outro sepultar seu pai. Jesus estava mostrando, irmãos, a prioridade. A prioridade. O que às vezes eu tenho dificuldade de entender, e nós, de um modo geral, temos muita dificuldade de entendermos, irmãos. Era isso também que Cristo estava dizendo, quando alertou os seus discípulos, quando disse, quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, irmãos, baseado nesta palavra de Deus a Abrão, né? Porque o nome em Gênesis 12 não tinha sido mudado para Abraão, ainda era Abrão. E tendo feito essa pequena introdução, irmãos, quando Deus fala para Abraão ou Abrão, seja uma bênção, nós vamos iniciar nesta manhã esta série de mensagens sobre a importância de sermos instrumentos nas mãos de Deus para que muitas vidas sejam abençoadas através de nós. Nós vamos ver como alguns personagens famosos e anônimos da Bíblia foram grandemente usados, mesmo nas circunstâncias mais adversas. É por isso, irmãos, que nós não podemos depender das circunstâncias. Não podemos esperar que o dinheiro esteja no bolso, não podemos esperar que a saúde seja plena, não podemos esperar que Deus primeiro salve a nossa família, não podemos esperar que a gente fique animado, não podemos esperar, né? Porque enquanto estamos indo, irmãos, Deus certamente está agindo e cuidando de nós e tratando aquilo que precisa ser tratado na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Você pode dizer amém? Então a primeira mensagem dessa série está em 2 Reis, né, 5. Agora sim que eu comecei a pregação, tá bom? Eu espero terminar em 15 minutos. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ver que a primeira mensagem é a menina sem nome. Você sabe de quem eu estou falando? A menina sem nome. Segundo Reis, capítulo 5. Logo depois de Samuel. Segundo Reis 5, se você achou, diga amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. O texto é muito bonito, é uma história fantástica, irmãos. O milagre
que Deus opera na vida de Naamã. Naamã, ele era um soldado, um homem valente, um herói de guerra, um comandante do exército da Síria, porém ele sofria de lepra, né? Doença para a época incurável. E um dos ataques, irmãos, em um dos ataques que a Síria fez contra Israel, eles levaram muitos hebreus cativos. Dentre esses hebreus levaram uma menina. A Bíblia não fala nem seu nome, nem sua idade, nem fala nada a respeito da sua família. Então, a Síria atacou Israel, levaram várias pessoas cativas como escravas, e dentre essas pessoas cativas levaram a menina que ficou sendo escrava da esposa de Naamã. Olha as circunstâncias, irmãos. A Bíblia não relata o seu nome, não fala mais nada sobre a sua família, mas não precisa puxar muito pela mente para nós compreendermos, irmãos, qual era, a circunstância que aquela menina vivia, irmãos. Ela foi tirada da sua terra, ela foi tirada do seu povo, ela foi tirada da sua família, ela foi tirada dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. Mas apesar de perder tudo que tinha, ela não perdeu a sua essência. Eu gosto dessa palavra essência. Essência é o que a pessoa é, não é o que a pessoa aparenta ser, né? A pessoa, ela não é o que ela veste, ela não é nem o que ela come, nem o que ela fala, a sua essência é o que ela tem por dentro. Ela poderia estar com raiva dos seus opressores, irmãos, por ter sido privada da liberdade. No entanto, ela foi um instrumento de bênçãos em meio ao caos em que a sua vida se encontrava. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer, irmãos, olha, quantos de nós iríamos agir como essa menina? É muito difícil. Concordam, irmãos? Os irmãos concordam? Humanamente falando, assim, pela razão, pela lógica, pelas forças humanas, é praticamente impossível. Jesus, depois de muito tempo, falou, né, que devemos orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos e até orar por eles. A gente às vezes não consegue amar nem os amigos, irmãos. A gente vê uma confusão no meio da igreja, nas redes sociais, pastor batendo boca com pastor, crente brigando com crente. Quanto mais amar os inimigos. Veja como nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Então, esse exemplo, e eu fiz questão de colocar esse como o primeiro exemplo. Nós vamos falar sobre outros mais para frente, porque ele, irmãos, ele simboliza realmente que essa menina tinha tudo para ser amargurada, rancorosa, ser irada. Ela poderia obedecer a sua patroa, porque ela era uma escrava, mas no coração ela está amaldiçoando, jogando praga. Se fosse hoje, muitos crentes já estão querendo quebrar a maldição que estava sobre ela. Ela simplesmente manteve a sua essência de fidelidade a Deus, e ainda abençoou a patroa, ainda falou assim, poxa, se o meu Senhor fosse em Israel, lá tem um profeta que poderia curá-lo. Aquela menina, claro que ela não estava sendo, entendemos ou subentendemos que ela não era maltratada ali, né? Ela, como uma escrava, não tinha férias, não tinha provavelmente folga, não recebia salário, mas ela se alimentava, e eu acredito que ela era tratada razoavelmente, né, bem, que ela não devia apanhar, mas não tinha liberdade, irmãos. Então ela podia nutrir ali um sentimento de ira, de raiva, de rancor, né? Agora, você pode estar pensando assim, pastor, mas não está batendo, né? Porque Deus, ele também não cuida de nós, ele não providencia
sabe, o nosso bem, e aqueles que tocarem, né, nos servos do Senhor, é Deus que vai cuidar dele. É verdade, irmãos. Eu não li não, mas na continuação do texto que nós lemos lá em Gênesis 12, quando Deus fala, sê tu a bênção, abençoarei os que te abençoarem, e o que mais? Mas só que é Deus que está falando. Quem vai cuidar, ou vai retribuir, ou vai se vingar, não sou eu nem é você, é Deus, da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Eu acredito que o nosso papel é sermos abençoadores, mesmo diante dessa circunstância difícil. A palavra de Deus não diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, nós ficamos chateados, irados e aborrecidos, mas não podemos deixar que isso permaneça dia após dia. E depois, na continuação desse texto, diz que a mim pertence a vingança, quer dizer, Deus é que vai retribuir da maneira que Ele achar melhor, sabe, na hora que convier a Ele. Então essa menina, irmãos, ela, como eu falei, ela poderia estar com muita raiva, e apesar de ser apenas uma personagem coadjuvante, porque a história mesmo, a história principal, o artista principal, o personagem principal dessa história é Naamã, e é o profeta Eliseu, não é a menina, sabe? Eu me lembrei agora do nosso querido irmão Rafael Medeiros, que, né, faleceu, deve ter uns 2 meses. Os irmãos lembram do Rafael? Né? Sentava aqui na frente, sentava aqui, chegava, não tinha um culto que ele não vinha falar, pastor, tudo bem? A família está bom? Pedro está bom? Jéssica está bom? E os netos, estão bem, pastor? Tudo bem? Se ele tivesse agora, ele ia perguntar da Maria Alice todo o culto. Os irmãos lembram, um rapaz muito querido. Ele chegou na Nova Vida de Marechal Hermes, adolescente. E a primeira vez que ele chegou aqui, foi trazido pela irmã Beth, eu não sei se a irmã Beth está aí, não a Beth que fez o café, mas a outra Beth que senta lá atrás, perto da Heloísa, que também frequentou a Nova Vida de Marechal Hermes. Primeira vez que ele veio aqui, pastor, olha, eu tenho 30, não me lembro a idade dele, se era 35, 36. Pastor, me explica uma coisa. Todos os meus amigos lá da adolescência, pastor, dos adolescentes, quando eu cheguei na igreja adolescente, Marechal Hermes, lá, todos os meus amigos foram crescendo, todo mundo casou, pastor, só eu que não casei, pastor. Será que eu vou casar também, pastor? Não sei, meu irmão, Deus é que sabe. Ele é uma pessoa muito legal, tinha um bom humor tremendo, irmãos. E logo assim que ele chegou, ele falou que tinha trabalhado como figurante na TV Record, fez muita novela dessas séries bíblicas, né? E ele mostrou a foto. Os irmãos chegaram a ver a foto dele? Quem chegou a ver? Mostrou a foto. E ele falava assim com a boca cheia, orgulhoso de ter participado, né, dessa figuração. Quer dizer, um figurante é aquele que entra para compor uma cena. As pessoas não sabem o nome do figurante. Muitas vezes o figurante entra quieto e sai calado. Era o caso dele. Mas ele ficava todo orgulhoso, né, em ter trabalhado lá, tirou foto com o ator fulano, com o ator ciclano e tal, aquilo fez muito bem a ele, né, porque ele se sentiu útil. Essa menina, dentro desse enredo, dessa história tão bonita, né, da cura de Naamã, nem o nome dela aparece, irmãos, nem o nome dela aparece, mas ela foi usada por Deus, ela manteve a sua essência, né? Esta menina, ela foi um instrumento de milagre, porque ela permaneceu fiel ao Senhor, ela exerceu a sua fé e revelou a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses pagãos da Síria, por exemplo, né? A quem o próprio Naamã era devoto, porque ela falou para a sua patroa que em Samaria havia um profeta capaz de curá-lo. Se fosse eu, se fosse você, será que nós teríamos, irmãos, esse amor
Se nós iríamos querer o bem de uma pessoa que, em tese, nos prejudicou? Será, irmãos? Nós estamos diante de um contexto do Velho Testamento, quando, muito da lei de Moisés dizia assim, olha, fez, vai pagar, roubou, tem que dar a mesma quantidade, matou, tem que morrer, era a lei do olho por olho, dente por dente, mas já naquela época, irmãos, nós víamos Deus agindo com misericórdia e usando pessoas que a gente nem imaginava. Aí Naamã, irmãos, ele falou com o rei da Síria, que mandou uma carta para o rei de Israel, e quando chegou lá, eu não li não, mas os irmãos conhecem a história, quando a carta chegou para ao rei de Israel, o rei achou que era, que poderia haver um grande problema diplomático, porque o rei falou, mas eu não posso curar esse homem. Na verdade, Naamã pensou que era o rei de Israel que iria resolver o seu problema, quando, na verdade, era o profeta Eliseu. Eliseu ficou sabendo, mandou Naamã chegar até ele, e mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio. Naamã ficou chateado, disse que não ia mergulhar, porque na Síria tinha outros rios, Abana e Farfá, que eram rios melhores. Se era para mergulhar em algum rio, ele ia mergulhar no rio lá da Síria. Aí um servo de Naamã falou, mas meu senhor, o que custa mergulhar? Naamã então, muito assim, contrariado, mergulhou, até que o orgulho dele foi quebrado, e no 7º mergulho, ele ficou completamente curado, irmãos. Agora, o que nós podemos aprender, irmãos, com essa menina sem nome? Menina sem nome. Primeiro, irmãos, ela tinha tudo para ter uma vida amargurada, mas ele escolheu ser fiel a Deus. Você, assim como eu, nós temos situações na nossa vida que, se nós não atentarmos para a questão espiritual, nós temos tudo para ficarmos amargurados, chateados, queremos vingança. E não importa o lugar onde nós estamos, irmãos, sempre nós podemos abençoar vidas. Você pode dizer amém, meu irmão? As circunstâncias também não podem ser obstáculos à ação de Deus através de nós. Talvez muitos crentes de hoje, agora eu vou repetir o que eu falei ainda agora, talvez muitos crentes de hoje iriam fazer aquela oração para quebrar a maldição, iam amaldiçoar Naamã, ia amaldiçoar a patroa, ia amaldiçoar toda a família, Nós precisamos estar atentos, irmãos, para sabermos aproveitar as oportunidades de Deus em nossas vidas. Sabe aquele colega de trabalho que te perturba? Aproveite para orar e demonstrar o amor de Deus por ele. Sabe aquele parente inconveniente, complicado que todo mundo tem? Ore por ele, peça a Deus sabedoria para ser bênção na vida dele, amém, meu irmão? Sabe aquele chefe que de repente está pegando no seu pé? Começa a mudar de estratégia, deixa Deus ver, deixa Ele ver Deus através da sua vida, das suas atitudes, das suas ações. Mateus 5,44 é o que eu falei ainda agora. Jesus falou assim, olha, ame os seus inimigos e ore até pelos que perseguem vocês. Hoje nós temos uma teologia na prática tão complicada no meio do povo de Deus, irmãos, ao ponto de uma menina se apaixonar por um rapaz casado, crente, todo mundo crente, e falar que está orando e jejuando para ele se separar, porque ele é o escolhido dela. Você está pensando que isso aí é absurdo, mas que existe no meio. Não vou nem perguntar se alguém já soube de algum caso, porque eu sei que você já soube. Não, pastor, eu estou orando porque Deus me revelou. Aí revelou em sonho, revelou em visão, ou uma profetisa falou que é ele, o varão escolhido, só que ele é casado. E Deus não desfaz uma família para fazer outra, amém, irmãos?
Mas tem gente que acha que, sabe, Deus vai satisfazer seus caprichos. Então, quer dizer, muitos hoje não estão odiando apenas os inimigos, estão odiando também os próprios amigos, irmãos na fé. Uma batalha vergonhosa, né, eu falei ainda agora, tem sido travada nas redes sociais, de irmãos contra irmãos, pastores contra pastores, igrejas contra igrejas, uma vergonha. Sabe aquele apresentador de telejornal que ele falava no final assim, isso é uma vergonha? É o que a gente está vendo, irmãos. E as redes sociais estão expondo mais e mais. Redes sociais que tem sido um canal de bênção nesse tempo de pandemia. Eu acredito que 90% das igrejas, irmãos, que hoje estão transmitindo seus cultos como a nossa, não estariam transmitindo se não fosse a pandemia. E é um caminho sem volta. É muito bom, né? Agora de manhã, eu chego na igreja domingo de manhã bem cedo, né? 1h15 antes. E eu estou ali preparando os avisos, depois os diáconos abriram o sol para a gente orar, e estou vendo ali, tomando um café, e eu sintonizo lá no culto da ICNV de Nova Iguaçu, que eu gosto muito. O culto lá começa às 8 da manhã. E estava lá ouvindo, né? Hoje de manhã o bispo Rubem não estava, era um outro pastor. E ouvindo a palavra, quer dizer, eu posso ouvir a mensagem de qualquer igreja, de qualquer pastor, mas a gente acaba sendo exposto também à confusão, a bate-boca. Parece que a igreja está, sabe, vivendo uma balbúrdia, uma confusão plena, irmãos. As redes sociais que devem ser usadas para pregar o evangelho, cada um do seu jeito, da sua maneira, cada um do seu estilo, cada um com a sua dinâmica, né? Acaba sendo usada para destilar, às vezes, ódio entre irmãos e irmãos. Jesus, ele não só falou que deveríamos amar, orar até pelos inimigos, ele mesmo deu o exemplo. Agora, toda essa mensagem que eu estou pregando, e vou pregar algumas mensagens a partir de hoje com esse tema, irmãos, elas não farão nenhum sentido se eu estou pregando para um grupo de irmãos, mas se cada um individualmente não, sabe, eu gosto da palavra evocar, não atrair para si, não assumir a responsabilidade, aquele jogador de futebol, né, que ele é o craque do time, ele assume essa responsabilidade, não, deixa comigo, ele não resolve sozinho, mas ele entende que ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, cada um precisa entender e se colocar nas mãos de Deus para ser bênção. Existe uma música antiga dos Vencedores por Cristo, que só os antigos que vão se lembrar, que diz: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Quem sabe o resto? Como tu és em nós. A começar em mim, quer dizer, toda palavra que nós ouvimos, toda mensagem espiritual, primeiro tem que começar em mim, e você falar em mim, não é? Às vezes, você vem na igreja, eu espero que ninguém, até acredito que ninguém vai se enquadrar nesse exemplo que eu vou dar. Você vem na igreja, ouve uma mensagem dessa, Deus fala ao seu coração, e o crente imaturo fala assim: poxa, essa mensagem era para fulano, pena que ele não veio hoje. Não é para fulano não, é para você. Diga assim: é para mim essa palavra, pastor. E eu falo: é para mim. A começar em mim, a começar em cada um de nós, irmãos. Que comece em nós, que comece em mim, que comece em você, e que todos entendamos, irmãos, que fomos chamados por Deus para sermos abençoadores. A Bíblia não fala o nome dela, e o que importa? Né? O que importa? Ela foi bênção nas mãos de Deus. A Bíblia falou o nome de Ananias, se eu não me engano, 2 vezes, mas ele foi instrumento nas mãos de Deus para orar
um tal de Saulo, violento, matador, perseguidor de crente. Ele entrou na história como um homem que abençoou, orou e batizou Paulo. E Deus, Ele faz coisas através de nós, irmãos, que nós nem ficamos sabendo. E o que importa? Se o nosso nome não levar o crédito, nós não fomos chamados para que o nosso nome seja reconhecido, nós fomos chamados para que o nome do Senhor seja reconhecido. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos.